Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria eu venho deixar essa mensagem para os nossos corações essa semana. É um assunto que eu amo falar, que eu quero entregar com todo o meu coração, porque é algo que eu busco viver na minha vida e eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo a andar com o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, que venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem. Eu quero ser objetiva naquilo que o Senhor está me entregando. Eu quero deixar aqui, por meio dessa mensagem, coragem, ousadia, libertação, porque é através do Espírito Santo que a nossa vida funciona, que nós alcançamos as vitórias de Deus. Então, o Senhor trazia essa mensagem para mim hoje pela manhã, o Senhor me trazia essa palavra, e essa mensagem se encontra em Lucas, no capítulo 24, verso 39. Aleluia. Verso 49 diz assim: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse trecho me faz meditar na voz do nosso Senhor Jesus e para quem ele estava falando. Ele estava falando com os seus discípulos. Ele estava dizendo: eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eis que vou deixar com vocês o Consolador. Eis que vou deixar para vocês a minha força, o meu poder, através do Espírito Santo de Deus. E lá em Atos 2 nós vemos isso se cumprir. Essa promessa, ela se cumpriu na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Mas vamos dar uma resumida em toda essa trajetória, em toda a promessa, o cumprimento, aquilo também que depois nós vamos ver lá na frente, em Atos 19, isso saindo da parte dos discípulos e indo para uma sociedade, onde o apóstolo Paulo, ele levou a parte dessa promessa para mais pessoas, para aquele povo que se encontrava em meio à sua missão. Então nós vemos Jesus deixando a promessa, nós vemos se cumprindo em Atos 2 a promessa, e nós vemos o apóstolo Paulo dando seguimento, levando para mais cristãos a força maior de Deus, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é responsável em nos consolar, em nos fortalecer, em nos dar direção, em nos mostrar os propósitos de Deus para nossas vidas. Então eu posso hoje dizer que sem o Espírito Santo de Deus, eu nunca vou conseguir ter uma vida de vitória em Deus. Eu nunca vou conseguir encontrar os mistérios de Deus, os caminhos de Deus. Eu nunca vou conseguir sair do lugar. Então, será que ao ouvir essa mensagem, você pode, nesse momento, refletir e tomar posse daquilo que o Senhor está dispensando para a sua vida, para a minha vida? Será que aquela área que você vê que está assim, algo assim, sem força, sem vida, será que aquilo que eu estou vivendo hoje está assim cheio de pontos de interrogação?
não seria a falta do Espírito Santo de Deus? Não, mas eu vou para a igreja, eu gosto das coisas de Deus. Eu tenho algumas conquistas. Mas hoje eu quero te incentivar a buscar a totalidade do poder do Espírito Santo para a tua vida. Em todas as áreas, de todas as formas. Porque em prática eu tenho aprendido a viver conforme a voz do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou para aquele grupo de discípulos e ele queria saber como é que eles estavam. E aí, vocês já receberam a atualização? Vocês já foram atualizados? Porque é o Espírito Santo que me atualiza. É ele que faz o backup, é ele que tira as coisas velhas, as porcarias da minha vida, as revoltas, os ressentimentos, as mágoas. E ele me faz ser novinho em folha, todos os dias. Não tem como eu prosseguir sem a bateria do Espírito Santo. O Espírito Santo me protege. Por isso que o apóstolo Paulo ele estava preocupado se aqueles cristãos eles tinham recebido esse avivamento, essa força maior de Deus. E aí eles responderam que não. Que eles ainda estavam naquilo que já tinha passado, ou seja, no batismo de João. Mas o apóstolo Paulo estava ali com algo novo, porque o Espírito Santo traz coisas novas para a nossa vida. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, o dunamis chegou. O que é dunamis? É o poder maior, é o poder ativado, é o poder concentrado. É algo que só o Espírito Santo pode fazer na minha vida. É só o Espírito Santo de Deus que pode me levar a esse caminho de força maior de Deus. Então, se você está achando que sua vida cristã é uma vida normal, se você está pensando que é isso mesmo, eu quero hoje te dizer que não é. Que existe algo mais profundo para você conquistar em Deus. E é buscando. E é eu renunciando à minha carne. Eu preciso disso para fazer a diferença em meio a esse mundo turbulento que eu estou vivendo. Não tem como você aguentar a pressão. Não tem como você aguentar a opressão que nós estamos vivendo. Não tem como você suportar as provações. Não tem como você sair do lugar se não for por meio do Espírito Santo de Deus. É Ele que me estrutura para viver o propósito de Deus. É Ele que me faz andar conforme a palavra de Deus. Eu posso ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas se eu não tiver o governo do Espírito Santo, eu vou me tornar uma crente chata que discute Bíblia, que prega a Bíblia para mostrar que sabe. Não porque eu quero ganhar almas, não porque eu quero ajudar as pessoas, não porque eu quero ser um canal de instrução ou de diferença. Então eu quero resumir toda essa mensagem dizendo que você não pode mais a partir de hoje continuar sem o Espírito Santo de Deus, sem o batismo do Espírito Santo de Deus, porque senão eu me torno um cristão carnal, eu me torno um cristão que não leva ninguém para a salvação, eu me torno um cristão cheio de trauma, cheio de coisas, de cárceres, de coisas
que machuca o outro, que oprime o outro, eu me torno um cristão que não faz diferença em meio à minha família. Não tem como você fazer a diferença sem o revestimento do Espírito Santo. Eu vou me tornar um cristão doente. Eu vou me tornar um cristão com a mente presa, com a mente oprimida, cheia de doenças mentais. É você estar numa tribo e não vestir aquela camisa. Sem o revestimento do Espírito Santo de Deus, eu não vou prosperar. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar indo e voltando para a igreja. E pior, porque se você está indo para a igreja e voltando e você não busca esse poder, você se torna um alvo fácil para os ataques do inimigo. O Espírito Santo de Deus, ele te protege. Ele te traz uma proteção. Pode vir o que vier. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais centralizado, mais focado, mais firme você vai ficar. E nada vai te atingir. Você vai indo. Você vai voando. E nada te para. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que a nossa maior busca, a nossa maior preocupação é se eu estou conseguindo desfrutar da promessa deixada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Porque se ele se preocupou em deixar esse batismo, é porque sem esse batismo não teria como a gente avançar. Então sejais cheios do Espírito Santo. E é algo simples. Eu quero te impulsionar e te dizer que é algo simples. O Espírito Santo nos mostra a simplicidade de Deus. Porque o homem, ele coloca fardo, ele coloca coisas que vai deixar a gente cansados. Mas quando é algo que vem do Espírito Santo, quando é um propósito que vem do Espírito Santo, te traz alegria, te traz contentamento, te traz leveza, te traz a alegria da salvação. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você ir além em tudo que Deus colocou em tuas mãos para você executar. Então, nesse dia eu marco essa mensagem com essa voz do Espírito Santo de Deus, pois eu tenho buscado viver a minha vida, viver a minha trajetória em Deus com a voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes, para muito, se torna algo, uma coisa assim, antiquada. Tem algumas pessoas que até debocham quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te tirar de um caminho e vai levar você para um caminho totalmente diferente do caminho humano, do jeito humano de conquistar as coisas, de realizar. E muitas pessoas não vão entender. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir a esse lugar, a esse caminho. E as coisas de Deus, elas são inexplicáveis. Não tem explicação. Apenas viva, apenas sinta, apenas busque ser cheio do Espírito Santo. E como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu entendo que essa busca pelo Espírito Santo é algo individual. Para cada um, o Espírito Santo vai se revelar de uma forma. E se você está buscando, se hoje o seu coração foi ativado a ser cheio do óleo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te conduzir a um lugar que você precisa estar, a posição que você precisa entrar para ter essa vida poderosa, para ter essa vida vitoriosa através do Espírito Santo de Deus. Porque para os discípulos havia uma direção. Eles tiveram que estar no cenáculo. Eles tiveram que estar em obediência para que se cumprisse.
Então, cada um vai ter a sua experiência particular com o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu na minha vida, a forma que eu recebi o Espírito Santo de Deus, pode não se encaixar com a sua. Então, apenas queira e busque essa promessa, a realização dessa promessa, porque ela está disponível para todos os povos. Eu glorifico o nome do Senhor por essa mensagem e eu quero te dizer que sem o Espírito Santo de Deus você não vai conseguir dar glória a Deus em espírito e em verdade. Você não vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. Então eu estou aqui para te incentivar a buscar uma vida de adoração. E sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue adorar a Deus de verdade. Receba essa palavra para o seu ministério, para o seu casamento, porque se eu sou cheia do Espírito Santo, meu casamento dá certo. Meu casamento vai ser um casamento curado, transformado, um casamento que vai abençoar outros casamentos. Se eu sou cheia do Espírito Santo, meu ministério flui. Se eu sou cheio do Espírito Santo, a minha empresa vai fluir de uma forma profunda. Então, eu profetizo que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E eu louvo ao Senhor por essa mensagem. Que a nossa semana seja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus.